Irmão, olha para mim, quando a gente lê, por exemplo, sobre a libertação do povo cativo no Egito, existe uma tipificação, uma simbologia bíblica. Faraó simboliza Satanás, a escravidão do Egito significa e simboliza a nossa velha vida, e a libertação significa essa nova natureza que nós temos. Um libertador foi enviado para nos tirar do cativeiro, e por isso nós tivemos acesso à liberdade. Então, todas as vezes que você olhar para essa história, entenda que existe uma tipificação, existe um simbolismo. Alguém está comigo? Diga amém. Então, olha o que o texto diz em Êxodo 5:5. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam, dizendo: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se então o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Pastor, traduz para mim porque eu não entendi nada. Eu vou traduzir. A Bíblia está dizendo que quando o povo começa a pensar em liberdade, Faraó ele dá uma ordem: aumenta o trabalho deles. Porque quando eles estiverem trabalhando tanto a ponto de não pensar em mais nada, a liberdade não vai ser mais um desejo, porque eles estão cansados de tanto trabalhar. Pastor, ainda não entendi, eu vou te explicar. Eu fiquei 5 anos na América pastoreando brasileiros na América, e se tem uma coisa que eu vi lá, é que muita gente na terra dos sonhos perdeu a capacidade de sonhar. Se tem uma coisa que eu vi lá, são histórias de homens que colocaram a sua esposa e os seus filhos nas costas e levaram para a terra prometida em busca de oportunidades, e tudo que eles queriam era dar uma nova vida para sua família, mas muitos deles perderam a sua família enquanto tentavam conquistar um lugar de conforto. Irmão, eu vi muita gente que amou o sonho americano de tal forma que passou a se mover debaixo dessa dinâmica que a América ensina desde que você chega: tempo é dinheiro, time is money. Sabe uma das coisas que eu vi? Pessoas que, quando entenderam qual é o valor da sua hora de trabalho, começaram a fazer contas em relação a quanto custa cultuar. Se a minha hora de trabalho custa $150, se eu abro mão de 2 horas na minha semana para ir no culto, eu estou abrindo mão de $300 na minha semana para poder cultuar. Irmão, quando o tempo e o dinheiro se tornam o senhor da sua história, o trabalho se tornou seu cativeiro. Agora, a riqueza do tipo de Deus, ela é diferente. Deus diz: a riqueza que eu tenho para vocês, ela não acrescenta dores. A Bíblia também diz que aqueles a quem Deus ama, Ele dá enquanto dormem. O que a Bíblia está dizendo o tempo inteiro é que a prosperidade bíblica não tem a ver com mais esforço, tem a ver com mais graça. A prosperidade bíblica não tem a ver com mais estratégia humana, tem a ver com mais promessas dos céus. A prosperidade bíblica fala a respeito, por exemplo, da história de José, que ele dorme como um cativo, mas ele vai dormir na noite seguinte como governador. O que ele fez em 24 horas para mudar a sua história? Não, irmão, não são 24 horas que mudaram a história de José. Foi uma jornada inteira de fidelidade de Deus. Então ele dorme cativo e vai dormir como governador. O que muda a história de Davi, que nem foi cogitado pelo seu pai a ser ungido entre os irmãos, mas o profeta, quando vê aqueles que estavam na sala, diz: aquele a quem Deus mandou eu ungir ainda não chegou, manda chamar. O favor de Deus levanta improváveis, abençoa aqueles que nada eram, para que todos possam saber que o grande eu sou é na vida deles. Deus tem prazer de levantar improváveis.